Olá, gente. Boa tarde, pessoal entrando. Tô mandando um aceno aí para quem tá entrando agora. Papo bom hoje, a gente vai falar sobre como a gente consegue crescer na crise, como a gente consegue se estruturar para poder mobilizar as forças necessárias, conseguir organizar as ideias, usar o pensamento estratégico para enxergar coisas que a maioria não vê. Então o bate-papo é bem nesse caminho. Aí, gente, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa tarde para todos. Caísse entrou também aí. Tudo bem, gente? Boa tarde. Só alguns segundinhos aí até o povo ser avisado e começar a conectar. Mas o nosso bate-papo, como eu estava dizendo, vai ser um bate-papo descontraído, vai ser informal. Eu espero que vocês interajam comigo, façam perguntas. A conversa vai ser muito focada em como a gente olha para como a crise está acontecendo e como a gente ajusta os ponteiros, né? Tanto do ponto de vista empresarial, do negócio, como empresário, como empreendedor, e como a gente consegue fazer isso olhando diretamente para nós como profissionais, né? E aí eu vou tentar, nessa jornada, construir a mentalidade, esse modelo mental de estrategista. Porque o que a gente tem percebido é que quando falta o modelo mental de estrategista, a gente enxerga que as crises afetam tanto as empresas quanto as pessoas muito mais intensamente. Então, boa tarde. Boa tarde, gente. Vou falar boa tarde aqui, tomando um aceninho para vocês. Legal. E a ideia é conversar em cima disso, tá bom? Então vamos começando aqui, o povo vai chegando, a gente vai trocando ideia conforme vai fluindo. Meu nome é Marcelo Minuti, sou professor, mentor, pesquisador, atuo em vários espaços aí do ambiente de negócios, né? Trabalhei muitos anos como executivo de empresa, já fundei várias empresas, sou empreendedor, sou investidor anjo, coloco dinheiro nas empresas dos outros, principalmente nesses modelos mais inovadores de startups. Sou mentor de aceleradoras, de incubadoras que trabalham em startups. Então estou em vários pontos, né? Além disso, a parte acadêmica, dou aula em várias escolas de negócios relevantes aí no Brasil. Sou um dos professores que dá as principais matérias de empreendedorismo, de inovação, de design de negócios no IBMEC. Né? Então estou mergulhado aí tanto na área acadêmica como empreendedor, né? 7 empreendimentos eu já fiz desde os últimos 12, 13 anos, né? Vendi alguns, outros estão bombando, outros estão crescendo, outros, como todo empreendedor sabe, ficaram pelo caminho, mas funcionaram como alavancas para outros negócios. E também muito tempo atuando dentro das empresas como funcionário. Então consigo ter essa visão mais ampla e eu quero trazer isso para vocês hoje aqui, que é essa visão mais ampla para poder ajudar a tomar as decisões. Para quem tá chegando agora, tem um ponto importante, que a maior parte do conteúdo dessa live, ela faz parte do curso, que eu estou em parceria com o IEL, que está lá na área de cursos do IEL, que é como você desenvolver estratégias para retomada do crescimento, para enfrentar crises. O que a gente percebe é que todo mundo trabalha demais e mesmo assim quebra, mesmo assim perde emprego. O que está faltando? Por que não está funcionando? Pensamento estratégico. Tem modelos estratégicos, ferramentas estratégicas que ajudam a você não levar o tombo ou inclusive aproveitar a crise para crescer, mesmo quando o resto do mercado está naufragando. Eu vou passar alguns dados para vocês, inclusive, de como a situação não está fácil para os empreendedores no Brasil. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa importante. Por que a gente olhando para o ambiente de forma geral, por que a gente, quando olha, a gente vê um certo grau de esquizofrenia, né? Ou otimismo demais, ou pessimismo demais, mas o que realmente a gente consegue extrair é que todo mundo está muito incerto em relação ao futuro, né? Como vai ser esse futuro? Como ele vai impactar tanto as nossas carreiras profissionais, né? Nós como profissionais, quanto as empresas que a gente faz parte ou as empresas que a gente dirige ou lidera, né? Tudo isso, essa incerteza muda toda a forma que a gente
as ferramentas, a forma que a gente atua para tomar decisões no dia a dia. O que a gente pode adotar hoje, que é a incerteza desse momento que a gente está vivendo, ela vai ser o novo normal. Podem falar de um monte de outras coisas que é o novo normal, mas o que a gente sabe que vai ficar efetivamente é a quantidade de incerteza no nosso ambiente, tanto de trabalho quanto na vida pessoal também. E a incerteza, ela é gerada principalmente pelas crises, como a crise que a gente está vivendo nesse momento por causa da pandemia. E as crises vêm da onde? Alguém consegue imaginar ou pensar de onde vem uma crise? Né? A crise, normalmente a gente gosta de culpar um fator externo, né? Ou é o governo, ou é a economia, ou é uma conjuntura, um desastre natural, ou alguma coisa aleatória que aconteceu. A crise normalmente, dentro do nosso ponto de vista, vem de fora. Mas a crise, quando você analisa ela, e eu tenho dedicado meus últimos 15 anos a estudar como as empresas crescem, evoluem, amadurecem, chegam no topo e morrem. Né? Então, existem alguns padrões associados a isso. E as crises nascem de rupturas. O que são rupturas? São modelos ou regras que você se acostuma com elas e que de repente elas se modificam. As respostas que você tem para as perguntas que você já conhece bem funcionam no ambiente que você está. Mas de repente, esse ciclo de rupturas gira e as respostas que você tem já não servem mais para aquelas perguntas. As perguntas mudam. Então você tem que ficar mais preocupado com as respostas que você dá do que com as perguntas que estão direcionando suas ações. Porque elas constantemente mudam e aí você tem que recalibrar também as suas respostas. Tem duas rupturas básicas que você pode enxergar nesse horizonte. Primeiro, rupturas intencionais, né? Que normalmente ela vem ou de um concorrente, ou de uma empresa nova que entra no mercado com um modelo novo, com um produto novo, com uma forma de atuar nova, né? Que são as rupturas intencionais, e tem as rupturas acidentais, que é o caso agora que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia. É uma ruptura de ambiente acidental, não planejada, mas que você tem que se virar e se adaptar a ela. Gente, eu bato o olho aqui de vez em quando pro lado, porque eu fiz umas anotações para eu ir seguindo o roteiro e não me perder, tá? E também não deixar vocês confusos com as informações. Então, de vez em quando eu vou olhar pro lado aqui, rapidamente. O que a gente pode entender das crises é que normalmente, e isso sempre acontece, as crises de uns são as oportunidades de outros. Né? E a crise ela é baseada naquelas suas crenças e modelos que você domina e que se modificam. É uma forma de você tentar usar as respostas que você tem hoje para perguntas que já não são as que você tem que responder. Para vocês terem uma ideia, ó que impressionante, vejam isso. Eu recebi há 2 dias atrás um relatório do IBGE apontando a quantidade de empresas que fecharam as portas, quebraram nesse período de pandemia. Marque um número aí. 700 mil empresas no Brasil fecharam as portas durante a pandemia. Imagine, pensa que cada empresa pode ter alguns funcionários aí. Olha o tamanho do impacto que essa ruptura acidental, que não foi planejada por nenhum concorrente, causou no ambiente. E a gente vai entender por que algumas conseguiram se adaptar e crescer, inclusive nesse momento, e outras, essas 700 mil, ficaram pelo caminho. Muito triste isso, mas tem fórmulas e formas de você analisar e conseguir se adaptar a esses contextos. O que então, desse contexto todo de ruptura, a única coisa que a gente sabe que vai ser o novo normal é incerteza. E aí tem uma frase ótima de um ex-presidente da Intel, que ele dizia o seguinte, que... ele falando, não sou eu, tá? Minha esposa, inclusive, é psicóloga. Quando eu falo essa frase em alguma palestra ou aula, ela normalmente pega no meu pé, porque ela é psicóloga. E é o Andy Grove. Ele falava o seguinte, que nesse mundo maluco, né, que a gente vive com mudanças constantes, só os paranoicos sobreviverão. Por isso que a minha esposa briga comigo, porque fala pra mim o seguinte, não fala isso, gente, não fala isso, Marcelo, porque... paranoia pode ser uma coisa de saúde, tem que ser tratado isso daí. Primeiro, não mate o mensageiro, não fui eu que falei, foi o Andy Grove. E o que ele quis dizer, na verdade, não tinha a ver com paranoia, é só aquelas pessoas extremamente atentas dos sinais de ruptura, vão conseguir se adequar, se preparar para passar, né? Migrar, se adequar às mudanças.
Então, dentro dessas mudanças constantes, eu vou dar um outro dado para vocês aqui que é impressionante. As rupturas estão cada vez mais constantes e acontecendo cada vez mais rápido. Então você monta um modelo de negócio vencedor, consegue bem, tem sucesso, se dá bem durante um período, mas depois de um tempo, você começa a perceber que o seu modelo começa a ficar obsoleto. O que você conseguia tirar de receita daquele negócio começa a diminuir. Ou você é um profissional que está no mercado e você começa a ver que a demanda pelo seu trabalho também começa a reduzir. E o que a gente tem percebido é que como as rupturas estão cada vez mais rápidas, as pessoas e as empresas estão com mais dificuldade de se adaptar. E um dado que é irrefutável que isso está acontecendo. Desde a abertura da Bolsa de Valores, desde a década de 90, desde 96, a gente não tem uma quantidade tão pequena de empresas listadas na Bolsa de Valores. Isso antes da pandemia, do ano passado, tá? Então não tem nada a ver com a pandemia. Em 99, a gente tinha 550 empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo. Hoje, temos 328. Cuidado com a ilusão, né? A gente vê as notícias de sucesso e acha que essas notícias de sucesso estão se espalhando, né? E que a grande maioria das pessoas, das empresas, estão surfando aquele sucesso. Mas os dados mostram que as empresas e as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de se adaptar às mudanças e às rupturas constantes. Tá? Então se adapte a isso. Então, em 99, 550 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Agora, 328 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Conseguem imaginar? Quase metade das empresas saíram. Nesse período, inclusive, de grande evolução tecnológica, de mudanças tecnológicas. Então, legal. Sabemos, então, que o pano de fundo é incerteza. E a gente precisa se adaptar a essas incertezas. E como que a gente se prepara para elas? Aí a resposta é simples e direta. Pensamento e atitude estratégica. Se você for olhar para quase todos os cursos, se você for olhar para tudo que você lê, estuda pela internet, o que você vai conseguir perceber? Que quase tudo foca em tático operacional. Te dá ferramentas, ensina você a apertar parafusos, ajustar elementos, né? Mas tudo ali, quase no tático operacional. Poucos lugares a gente vê a reflexão estratégica. Por quê? O tático operacional é ótimo para resolver os problemas do presente, do dia, as metas que você tem que bater esse mês, os resultados que você tem que alcançar no curto prazo. Então a gente é cobrado, inclusive, pela vida corporativa, basicamente pelas nossas habilidades tático-operacionais. A gente raramente é cobrado pelas nossas habilidades estratégicas. Por quê? Habilidade estratégica não mira no curto prazo. Habilidade estratégica mira no médio e no longo prazo. Então, pensamento estratégico e atitude estratégica está em falta. Está faltando muito. E por isso que esses dados das empresas sendo diluídas, né, tanto durante a pandemia, que é uma ruptura acidental, quanto antes, né, da pandemia, quase metade das empresas listadas em bolsa subiram. Né? A gente tem metade aí desde 99 até o ano passado. Então o que a gente consegue perceber? Que todo esse arcabouço, essa estratégia, esse bloco de conhecimentos tático-operacionais são bons para o presente, mas com ciclos de ruptura cada vez mais rápidos, que acontecem todos os dias, onde você precisa reconfigurar suas habilidades, suas competências, o que você sabe fazer muito bem hoje pode não ser relevante amanhã, pode não ser relevante na semana que vem, com certeza não será relevante daqui a 5 anos. Então você precisa constantemente de modelos estratégicos para não se tornar obsoleto rapidamente. E a gente tem que entender que estratégia não é apertar parafuso. Estratégia não é fazer um plano. Né? Fazer plano é uma coisa tático-operacional, inclusive. Né? Produzir um plano. Né? O pensamento que te levou para chegar nesse plano, que é o que importa. Isso é a formulação estratégica. Isso é o pensamento estratégico. Estratégias são escolhas. E o que acontece com escolhas? A escolha ela trabalha no ambiente de aceitação e negação. Toda vez que você faz uma escolha estratégica, você está aceitando seguir um caminho e negando e abandonando outro caminho. Então você acaba abrindo mão de coisas. Isso são escolhas.
é ilusório, é romantizar demais que você consegue explorar todos os caminhos com a mesma qualidade. Você precisa de foco. E escolhas estratégicas te dão foco. Estratégias tem a ver com escolhas. E o que é isso importante? Então, olha para aquele seu plano que você tem lá. Eu tenho um planejamento de um ano. Aí eu quero refletir com você aí. Olha para o plano que você tem ali na sua gaveta, ou em cima da sua mesa, ou num arquivo do seu computador. Esse plano, ele foi construído com um pensamento orientado a ações, tática operacional, que é importante, né, até para executar, mas ele não te dá a capacidade de enxergar o que os outros não estão enxergando. Ou ele foi construído dentro de um modelo mental estratégico. Né? Por isso que durante o nosso curso eu vou trabalhar muito isso, como se formula estratégia. Como você faz conexões que os outros concorrentes ou que outras pessoas do mercado não estão conseguindo fazer para encontrar um caminho original, um caminho único, que só você está naquele caminho. E por estar naquele caminho sozinho lá, você consegue criar um posicionamento, atender o seu cliente muito melhor do que os outros que estão basicamente executando planos de ação. E por isso quando a ruptura acontece, como no caso da pandemia, todo mundo que até que tinha plano, né, para como trabalhar, foi pego de surpresa. E ao ser pego de surpresa, as habilidades que as pessoas tinham para um mundo onde não existia isolamento social, né, as táticas, as regras, tudo que existia naquele ambiente virou de cabeça para baixo, já não funcionam mais tão bem nesse contexto do isolamento social. Então reflitam sobre isso, tá? E como a gente pensa e age como estrategista? Né? Eu já coloquei para vocês que a gente tem um ambiente de incerteza, com crises. As crises geram rupturas. As rupturas podem ser intencionais ou acidentais. Intencionais quando você constrói uma estratégia para fazer aquilo. Né? Então você tem vários casos intencionais. Você tem Uber, Airbnb, você tem Skype, você tem o surgimento dos computadores. Tem um caso ótimo, que é um case que eu normalmente apresento dentro de sala de aula, que é o surgimento dos smartphones. Até 2007, os telefones, quem é da época, um pouquinho mais velho como eu, vai lembrar, os telefones, eles eram pequenos. Né? E quanto menor o telefone, mais caro ele era. E por que ele era caro? Porque o objetivo era ele cumprir muito bem uma função que era falar. Então, ele tinha que ser pequeno até para você poder guardar, ser fácil de manusear, né? E basicamente quase nem SMS você mandava. Então, os tecladinhos ali eles eram também rústicos. O objetivo era falar. Então, quanto menor, mais caro. Só que daí, os malucos lá da maçã mordida, o pessoal da Apple, em 2007, lançaram o nosso conhecido iPhone. E o iPhone redefiniu o mercado. Né? Ele rompeu o mercado. Ele quebrou a tendência que era de fazer telefones cada vez menores e lançou um trambolhão bem maior, grande e com poucos botões. E se você for ver hoje os celulares que estão no mercado, disponíveis aí, quase todos parecem um iPhone de 2007. São grandes e cada vez com menos botões. Essa foi a ruptura. E normalmente quando a ruptura acontece, se você é uma empresa, né, se você está no mercado antigo, você pode ser disruptada, você pode se tornar obsoleta e pode acontecer como aconteceu com a Nokia e com a Motorola. Elas foram dissolvidas no modelo novo e novos líderes emergiram desse processo. Quem são esses líderes? A Apple e a Samsung. Então essas duas empresas que geraram a ruptura, começando pela Apple, ocuparam um espaço que os outros não ocuparam. Dentro desse contexto, a gente tem que entender o seguinte, que as rupturas, elas são feitas, como que eu posso dizer, de movimentos rápidos. Né? Você tem um pensamento estratégico e se adapta. Então, muito melhor do que se adaptar às rupturas é conseguir olhar estrategicamente no médio e longo prazo e se adaptar a possíveis rupturas. Tem um mantra que eu quero que vocês gravem, inclusive marquem num papel. Isso. Que os estrategistas, de forma geral, eles precisam explorar tendências. Explorem tendências. Né? Você vê qual é a tendência mais pop do momento? Comércio eletrônico. O comércio eletrônico está crescendo. Então, como um estrategista explora essa tendência? Cria ferramentas, produtos, serviços que exploram a questão do comércio eletrônico. Mas o bom estrategista, ele explora a tendência, mas não fica refém da tendência.
Porque toda ruptura não nasce da tendência. Anotem isso. Toda ruptura não nasce da tendência. Vamos pegar alguns exemplos. Apple não nasceu da tendência, né? A tendência era telefones menores, ela lançou um telefone grande. Airbnb, a tendência era você criar hotéis cada vez mais exclusivos, customizados, automatizados, alguns hotéis pequenos, né, só para as pessoas dormirem. A Airbnb lançou um modelo onde você não precisa de hotel, você só precisa que alguém alugue um quarto para você na casa dele. Quebrou a tendência, ela não seguiu a tendência. Vamos pegar, por exemplo, os próprios computadores pessoais. Os computadores pessoais também. Qual que era a tendência? Na época, o que se tinha nos escritórios eram máquinas de escrever. Os computadores pessoais chegaram e romperam a tendência que existia na indústria. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com as tendências, as rupturas, as mudanças drásticas, aquilo que normalmente redefine o mercado, redefine uma profissão, né? Aqueles profissionais extremamente habilidosos. Imagine um super especialista em consertar a máquina de escrever. Tem emprego hoje para ele? Né? Reflita sobre isso. Não. Né? Por melhor que ele seja, a ruptura tornou obsoleta as habilidades desses profissionais. E como eu disse, a ruptura não nasce da tendência. Ela rompe a tendência. Por isso que o planejamento estratégico tradicional é tão deficiente em prever rupturas. Porque a matéria-prima do planejamento estratégico tradicional é o benchmark. É você olhar o que seus concorrentes estão fazendo e tentar fazer melhor do que eles estão fazendo. O que isso traz para você? Basicamente, melhorias incrementais. Basicamente, inovação evolutiva. Raramente, inovação disruptiva. Tanto que todas as empresas que eu citei, e aí vocês podem procurar em qualquer setor. Olhem para qualquer setor. Imaginem setores que estão sendo modificados drasticamente. Vamos olhar para finanças. Olhem para XP Investimentos e para Nubank, né? Que vieram de fora. Eles não eram competidores no radar das grandes empresas. Eles romperam, quebrando a tendência. Vou repetir de novo. As rupturas não nascem das tendências. Cuidado com o efeito manada. Só porque todo mundo está fazendo, não quer dizer que aquilo vai se tornar o padrão, ou se aquele padrão vai durar muito tempo. Tenha, e aí a gente vai para o segundo tópico, né? Então, o primeiro é explore as tendências, mas não seja refém delas. O segundo tópico, a gente cai, tenha autonomia intelectual. O que é autonomia intelectual? Pense pela sua cabeça. Faça suas análises, faça suas experiências. O estrategista, ele tem autonomia intelectual, ele cultiva autonomia intelectual, né? Cuidado com as notícias que dizem que empresas estão bombando ou crescendo rapidamente, ou a bolsa de valores nunca teve tanto sucesso. Ela teve sucesso em valor, mas em quantidade de empresas que entraram na bolsa de valores nos últimos 20 anos, caiu de 550 empresas para 328. Isso antes da pandemia. Então não tem nada a ver com a pandemia. Cuidado com os mantras, cuidado com as verdades absolutas. Crie autonomia intelectual. Então essa é a segunda dica para se tornar estrategista e conseguir crescer durante a crise. Terceira dica. Tô minha cola aqui, né, gente? Terceira dica. Tenha repertório multidisciplinar. O que é um repertório multidisciplinar? Basicamente, ele permite que você faça correlações novas. Todo o nosso sistema de ensino, toda a forma que a gente conduz as nossas carreiras e a forma que as empresas também atuam é um modelo de afunilamento. A gente se torna cada vez mais especialista em algo. Qual o problema de ser cada vez mais especialista em algo? É que quanto mais especialista você é, menos visão multidisciplinar você tem. Menos visão ampla você tem. Você fica dentro da sua bolha de especialista. Inclusive, eu tenho um estudo de projetos de inovação, equipes de inovação. Fiz experimentos com mais de 200 equipes de inovação. E os resultados foram o seguinte, que por mais que a gente faça todos os movimentos aí, olhando para o que os outros estão fazendo, o que vai fazer realmente a diferença nas equipes são aqueles que têm conhecimentos mais amplos. Tem um nome, como eu disse, no mercado, a gente chama cegueira do especialista. O que é a cegueira do especialista?
São aqueles super especialistas, PhD em física quântica, atômica, não sei das quantas. E essa especialidade dele, que torna ele extremamente poderoso e efetivo naquela área de atuação dele, torna ele um míope em relação a fazer correlações novas, a inovar fora da área de especialização dele. Se vocês forem olhar, vou dar o exemplo de novo, todas as empresas que eu citei, Airbnb, Uber, Skype, Nubank, XP Investimentos, todas as empresas, elas vieram de fora do mercado estabelecido. Não eram empresas especialistas na área que eles atuavam. Eles vieram de fora. Né? Porque enxergaram coisas onde os outros não enxergavam. E aí tem uma frase ótima de um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, que dizia o seguinte, e eu concordo com ele, eu queria ter dito essa frase. Ele disse isso lá em 1800 e alguma coisa. Importante não é ver algo que ninguém está vendo. Importante é ver alguma coisa naquilo que está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando para o mercado como especialista. Alguém de fora olha e enxerga oportunidades que os especialistas não estão enxergando. Então, construa repertório multidisciplinar. Todo estrategista que constrói estratégias boas, efetivas, tem repertório multidisciplinar. Então já fomos por três características do estrategista que consegue crescer na crise. A primeira, ele explora tendências, mas não é refém delas. Né? Ele cria tendências, né? Ele rompe as tendências, ele questiona os modelos estabelecidos. Ele também trabalha dentro do conceito de autonomia intelectual. Ele cria, ele testa, ele experimenta, ele valida as suas crenças. Ele só não segue a manada. Cuidado com o efeito manada. Porque efeito manada é tendência. E tendência, às vezes, dá falta positivo, como a gente está conversando e repetindo. As rupturas não nascem das tendências. Estou ficando até chato, né, gente, falando isso. Mas é porque eu quero que você grave disso. As rupturas não nascem das tendências. O nosso quarto item é: os estrategistas são ambidestros. Ambidestros escrevem com as duas mãos. O que é escrever com as duas mãos? Né? Do ponto de vista estratégico. Ele se preocupa com o presente, né? Pagar as contas hoje, a cumprir as metas, alcançar as metas de hoje, ao mesmo tempo que ele se preocupa com o futuro, que é com a inovação, com as coisas que vão ser rompidas e modificadas lá na frente. Então ele é ambidestro. Ele se preocupa com o presente, mas com o olho no futuro. Ele se preocupa com o desempenho no presente e com a inovação do futuro. O que a gente percebe hoje, que quase todos os indicadores de sucesso que a gente vê, por qual a grande maioria das empresas persegue, e os profissionais também perseguem isso, são focados no desempenho, né? São no presente. Só que com ciclos de ruptura cada vez mais curtos, as mudanças acontecendo cada vez mais rápidas, essa sua capacidade fantástica, né, da grande maioria das empresas de resolver os problemas do presente pode se tornar obsoleta quando a ruptura acontecer. Quando o modelo novo chegar e as habilidades que você tem não se encaixarem, as respostas que você tem não se encaixarem para as novas perguntas do mercado. A gente está vendo isso agora com a pandemia, né, uma ruptura acidental, como eu estava dizendo, onde você não tinha opção de fazer vendas que não fossem virtuais e, repetindo o dado que eu dei no começo, durante a pandemia, 700 mil empresas fecharam as portas. Isso quer dizer o seguinte, que elas não conseguiram pensar estrategicamente. Né? Claro que tem situações e variáveis que a gente não controla, mas quando você vem de um modelo mental estratégico, já poderia olhar para o futuro, não só se preocupar em pagar as contas do presente, no momento em que o digital se tornaria extremamente relevante nas operações. E o que a gente está vendo hoje é que a grande maioria das empresas e dos profissionais, né, a gente vê também, inclusive, quem está trabalhando de home office, né, passando por grandes dificuldades, não estavam preparados para esse momento. O pensamento era só tático operacional, eram ótimos na atividade que eles executavam no presente, mas estavam míopes em relação às tomadas de decisões do futuro. E para a gente embalar tudo isso, então eu falei o primeiro aqui, autonomia intelectual, o estrategista tem que ter. Explorar tendências, mas não ser refém delas. Ser ambidestros, né? Se preocupar com o presente e com o futuro. Se preocupar com o desempenho no presente e com a inovação do futuro. E o mais importante de tudo, que é esse tópico que eu vou falar para vocês aqui. Entender de gente. Quem compra seu serviço? Você vira para mim e fala o seguinte:
Ô professor, eu vendo para outra empresa, mas quem está eu vendo de empresa para empresa, não vendo para o consumidor final. Meu negócio é B2B. Mas quem está lá na bancada? Quem está dentro da empresa? Não os prédios não têm consciência. Na verdade, as empresas são feitas de pessoas. Quanto mais você entender de gente, mais você vai conseguir criar soluções, criar estratégias que atendem às necessidades dessas pessoas. Eu gosto de dizer o seguinte, que isso está muito ligado com empatia. E aí, pergunto para vocês, o que é empatia, gente? Então, qual é o papel da empatia dentro do modelo de negócio? Por que um estrategista extremamente pragmático, centrado, frio, calculista, precisa se preocupar com empatia? Quem que pode me ajudar aí, refletindo sobre isso? Pensem aí. Porque é o seguinte, empatia está ligada diretamente a olhar os problemas pelos olhos de quem sofre o impacto do problema. Está totalmente conectado a você olhar para algo que você tem que resolver pelos olhos de quem vai usar aquela solução que você está criando. Isso vale tanto para clientes externos, né, consumidores, clientes externos, quanto para clientes internos. Por quê? Senão você é especialista em produto, mas você não é especialista em gente. E você pode ter um excelente produto, um excelente serviço, mas que as pessoas não se identificam, não se conectam com ele. Ou ele não resolve de forma satisfatória um determinado problema. Enquanto você está dentro de um espaço bloqueado das rupturas, né, é o que acontecia antes da internet, né, você tinha barreiras geográficas, barreiras de comportamento, barreiras conectadas diretamente com a forma que as pessoas viviam, né, a oferta de produtos que elas tinham. Era fácil, você não precisava ter tão estratégico. Você podia só viver um dia de cada vez e viver naquela estabilidade. Só que com a internet e as rupturas cada vez mais rápidas acontecendo, as pessoas têm acesso a produtos e serviços globais, né? Concorrentes de fora conseguem oferecer serviços para os clientes locais que eram só nossos. Informação também está em todo lugar. Tem dúvidas sobre determinado produto ou problema? Cai no Reclame Aqui, cai em sites de reclamação, vê avaliações de produtos, vê depoimentos de pessoas. Tudo isso reconfigurou toda a forma que a gente atua, toda a forma que a gente constrói soluções. Então, olhar hoje para as dificuldades que a gente tem relacionado a esse mundo totalmente disruptivo que está ao redor de nós, é fundamental para você pensar como estrategista. Hoje não é mais permitido para quem quer sobreviver, pelo menos durante um período, né? Porque outro dado importante que eu tenho para vocês é que 50% das empresas no Brasil duram menos de 3 anos, elas abrem em menos de 3 anos, elas fecham. E depois de 5 anos, só 6, quase 7 quebram, né? Fecham. Então, de 10, 3 sobrevivem aos primeiros 5 anos. Por quê? Pensamento tático operacional demais, né? E essa questão de você ser orientado à ação, né? Então vamos executar. Se você pode até fazer isso é importante até para experimentar, mas só executar e só agir sem pensamento estratégico, sem estrutura estratégica, sem formulação estratégica, sem ferramentas de formulação estratégica, vai fazer só com que você rode como se fosse uma roleta russa, né? Algumas vezes você acerta, outras vezes você erra. E o que eu gosto de dizer é o seguinte: saber o que as pessoas estão fazendo é fácil, difícil é saber por que as pessoas estão fazendo isso. E o pensamento estratégico ajuda a você tomar decisões em cima do porquê os consumidores estão agindo de determinada forma. Esse é o bloco principal. Então, o último é entender de gente. Então, reformulando rapidamente, vou passar por tudo aqui para quem chegou depois. Incerteza é o novo normal. Não tem para onde correr. Ciclos de ruptura cada vez mais curtos. Cada vez você vai ter que... Esses ciclos de ruptura alguns são intencionais, as empresas. Você pode bolar uma estratégia para gerar um ciclo de ruptura. Exemplo, o iPhone da Apple. Exemplo, Uber. Exemplo, Airbnb. Exemplo, vários outros aí que estão no mercado. Nubank, XP Investimentos. Ou você pode sofrer uma ruptura acidental. É o caso da pandemia. A incerteza é tão poderosa hoje e a falta de consciência estratégica é tão gritante que, dados que eu dei para vocês,
por mais que se fale que a Bolsa de Valores só cresce em valor, mas não cresce em quantidade de empresas que estão tendo sucesso. Em 99 a gente tinha 550 empresas na Bolsa, hoje a gente tem só 328, sendo que se fala muito desse boom de inovação que a gente não consegue ver nos números efetivamente. Outro ponto relevante, as empresas estão... outro dado que eu não dei para vocês é que desde de 2011 mais ou menos, se fecham no Brasil muito mais empresas do que se abrem. Então, cada vez a gente tem menos empresas no Brasil. Elas estão morrendo mais rápido do que elas conseguem sobreviver, do que aquelas que conseguem sobreviver. Falta de pensamento estratégico, muita orientação à ação e ao tático operacional, né? Dentro desse contexto, você precisa ter pensamento estratégico e não ter um plano. O plano é só um apetrecho. O objetivo é o pensamento estratégico, é a formulação estratégica. E por isso, a gente tem que construir esses espaços. Estrategistas são ambidestros, estrategistas têm repertório multidisciplinar, estrategistas exploram tendências, mas não ficam reféns dela, e estrategistas entendem de gente, entendem muito bem dos seus consumidores para construir soluções que fazem sentido para esses consumidores. Tá? Então aqui eu acho que eu consegui passar rapidamente, mas o que é importante você anotar aí é que daqui 2 semanas a gente vai estar oferecendo aqui no IEL, lá na área de cursos, um curso especialista, 12 horas de curso, focado em formulação de estratégias, construção de estratégias para crescimento. Né? Tem um conjunto de técnicas, modelos, ferramentas que ajudam a você conseguir se estruturar para alcançar isso. Então é muito importante. E é isso, gente. Eu acho que consegui concluir aqui rapidamente alguns pontos relevantes. E para fechar, uma frase que eu gosto muito, que o seu sucesso futuro, ele tem uma barreira, que é a grande barreira, que é o seu sucesso passado. As coisas que deram certo para você no passado, tanto com você como empresário, como empreendedor, como profissional, provavelmente não vão dar certo para você no futuro. E esse sucesso passado pode ser um empecilho, uma barreira que você tem que superar. Para quê? Para buscar novos caminhos, para encontrar novas soluções. Porque os ciclos de ruptura estão rodando e as respostas que você tinha para as perguntas antigas já não servem mais para as perguntas novas. Você precisa de novas respostas e precisa de formulação estratégica, pensamento estratégico e atitude estratégica para isso. É isso, gente. Agradeço o tempo de vocês aí. Espero que tenha contribuído um pouco para vocês poderem vislumbrar essa questão do pensamento estratégico e da atitude estratégica. Tá? Valeu e até a próxima. Grande abraço para todos aí. Tá? Gente, quem quiser mais conteúdo sobre isso, tem o meu Instagram também, @mminute.com. Não, .com não, sou @mminute. Tá? Tem muito conteúdo lá que eu produzo sobre esses assuntos que eu coloquei aqui para vocês. Grande abraço e até a próxima. Até!